Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos estejam bem aí. Mais um conteúdo aí para o nosso canal e hoje nós temos aqui um convidado também muito especial, com uma história de vida muito bacana, muito show. Inclusive em um momento de nossas vidas a gente também trabalhou junto, então eu apresento aqui meu amigo Fernando, juntamente com meu parceiro também, Ronaldo Timóteo. E hoje ele vai estar contando, pessoal, um pouquinho do seu testemunho de vida. É um assunto muito, mas muito impactante. Eu acho que, tenho certeza que vai chegar ao corações e vai tocar muitas pessoas que estão nos assistindo aí. Então, Fernando, a palavra é com você. Esteja à vontade, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E só para lembrar, né? Qual que seria o tema de hoje mesmo, Fernando? Ter uma mãe com deficiência, desafios e realizações. Ter uma mãe com deficiência, desafios e realizações, né? Então vamos lá. Fernando, primeiro, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme estar recebendo você aqui no nosso canal para trazer esse conteúdo muito bacana, esse testemunho de vida. E é isso, então, vamos lá, tá contigo. Bora lá. Bom, primeiramente, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Contando um pouco da minha história de vida. Bom, tudo começou na Vila Guilherme, na favela do Coruja, onde a minha avó e a minha mãe moravam. Minha mãe ficou grávida de mim. Essa parte toda que eu estou contando para vocês, quem me falou foi a minha avó, a única pessoa que estava ali, né, assistindo, acompanhando, né? Ela me contou toda a história e, bom, aí aos trancos e barrancos fomos sobrevivendo. A parte que eu lembro, assim, que aí já é aproximadamente com os meus 6 anos, 7 anos, a minha mãe, ela, pelo fato dela ter deficiência intelectual, ela tinha muitos surtos, né? A minha mãe, quando ela era criança ainda, lá pelos seus 8, 9 anos de idade, ela teve meningite. Foi uma época que deu a meningite no Brasil, né? E se tornou uma epidemia. Tá. E aí se agravou, a minha mãe quase morreu nessa época, né? Só que os médicos conseguiram, né, reverter o quadro, e ela ficou com a deficiência. Então, na verdade, ela já era deficiente. Já tinha esse problema, esse problema, sim. A minha avó, ela sempre trabalhou, né? Mesmo morando na favela. Ela sempre trabalhava numa tinturaria, ali próximo mesmo da região. E ela sempre estava ali junto. Só que como ela tinha que trabalhar, ela deixava a minha mãe em casa sozinha. Comigo também agora, né? Afinal das contas, eu nasci agora, né? E com isso, dava às vezes surtos na minha mãe. E aí, ela apanhava algumas vezes, né? Teve até uma vez que ela correu com um facão enorme atrás de mim, eu dei no pé, vazei. Às vezes dava 5 minutos nela, ela saía de casa, passava dias, meses longe. Depois voltava. Então a gente vivia nisso. Tinha vezes que ela me obrigava a pedir junto com ela nas portas, na rua, me fazia ir para supermercado, sabe? Tipo, pede aí, pede um sorvete, pede tal coisa, e tinha que aceitar, porque se não aceitava, tudo comia, entendeu? Então assim, McDonald's, ia lá ficar pedindo lanchinho, chegava lá e tinha que dividir com ela, tal. Então teve toda essa situação que tem uma parte da deficiência intelectual dela, e a gente sabe também que tem uma outra parte também que não dá para culpar só isso, né? Que também era ela era assim, né? E assim a gente foi vivendo, né? A minha avó, apesar dela estar sempre trabalhando, ela sempre me ensinou a ser uma pessoa honesta, né? Então esses anos que eu vivi ali na favela do Coruja, eu nunca roubei, nunca maltratei ninguém. Pelo contrário, na verdade, eu muitas vezes até era abulinado por isso, né? Pelo fato de ter uma mãe com deficiência intelectual, muitas vezes eu era zoado por isso.
mas faz É parte. complicado, né? Infelizmente é chato dizer isso, mas infelizmente a gente passa por isso muitas vezes. Cada situação, né, Fernando? Sim. E a minha avó, ela tinha feito na época, o prefeito da época estava fazendo um projeto para dar casas, né, para as pessoas. Uhum. E ela se inscreveu, isso mais ou menos em 91, 90, certo. Que era aqui no Apuanã, o famoso Pombal. Né? Uhum. Nessa época ainda não existia, eles estavam em construção. E ela se inscreveu. Mesmo trabalhando, todo domingo ela ia lá, o pessoal tinha um esquema de trabalhar e o trabalho deles era entregando tijolos, tal, era mutirão, né? Era a época do mutirão. Eles iam entregando os tijolinhos ali para construir as casas, né? Uhum. E isso foi feito, foi passando os anos e tal, e ela todo final de semana ia lá, trabalhava mesmo, tendo que trabalhar durante a semana, né? Na titularia onde ela trabalhava. E chegou um determinado momento, isso foi em 91, chegou um determinado momento que ela pensou até em desistir. Isso já nos tempos de 2000 para cá. Porque teve a primeira leva que foi entregue, das casas que foram, falaram que foram sorteados, e ela não foi. E eles falaram que ia dar para os mais velhos, né? Ela era uma das mais velhas e não ganhou. E ela falou, quer saber de uma coisa, eu vou desistir, eu não quero mais. E aí, de repente, ela deixa pra lá e ela colocou na cabeça dela que ela ia desistir. Cara, passou um tempo, ela recebeu uma ligação e falaram assim, olha, você foi contemplado. Vem aqui pegar a chave. Então, assim, ela em um momento, foi um momento assim que eu falei, nossa, Deus está conosco. Deus trabalhando. Deus trabalhando. E aí ela falou, nossa, eu ia desistir, agora eu recebi a informação de que a casa tá disponível, que a gente é só pegar a chave. Em meio de tantas dificuldades também, em meio de tantas as dificuldades. E assim, lá na favela, cara, o que acontece? A gente tinha dificuldades, assim, no sentido de ser uma favela, né? Mas essa é uma parte que muitas vezes as pessoas não têm essa percepção. A parte mais difícil de você sair da favela é porque quando você está na favela, você recebe doações. Graças a Deus, pela ajuda das pessoas, nunca faltou nada em casa. Sempre tinha o que comer. E ainda com a ajuda da minha avó também, porque ela trabalhava tudo, ela tinha o salário dela todo mês, então com isso a gente não passava essas dificuldades. E aí eu te pergunto, qual foi o momento que a gente começou a passar dificuldade? No momento que você saiu da favela, no momento da comunidade. Saiu da favela. Porque quando a gente saiu da favela, a minha avó ela já estava aposentada, ela já tinha se aposentado da tinturaria. E com isso a gente perdeu as doações, porque as pessoas pararam de doar porque a gente não mora mais na favela, agora a gente mora numa casa. E morando numa casa, você ganha água e luz para pagar, você ganha contas para pagar. E com isso, a gente começou a passar grandes dificuldades, porque a aposentadoria dela dava para pagar as contas, então não dava mais para comprar, por exemplo, uma mistura todo mês ali para a gente comer e tal, né? Ou então, pagava as contas, ou comia, ou comia, exatamente. E nesse meio, e nesse contexto, ainda voltando para a parte da favela, eu tenho uma irmã hoje com 20 anos de idade. A minha irmã, ela entrou mais ou menos no mesmo contexto que eu, né? Só que diferente do meu pai, eu pude acompanhar, né, a história da minha irmã. A minha mãe começou a namorar um rapaz, né? Mesmo com a deficiência dela, ela começou a namorar um rapaz. Esse rapaz também engravidou ela, da minha irmã. Na época eu tinha 12 anos de idade. Ele engravidou e vazou também. Então assim, a minha irmã nasceu e aí agora tem eu, a minha irmã, na época tinha, quando a gente mudou, né, quando a gente foi para casa, foi sorteada, a minha irmã tinha 2 anos de idade. Então você tendo que pagar contas e mais uma, né?
Mais uma neném em casa. Mais uma neném em casa. Mas assim, a gente foi, né, vivendo ali e tal, né, sempre pedindo a Deus para sempre nos auxiliar. E mais ou menos na época aí de 2004, a minha avó ela faleceu. Ela só ficou 2 anos na casa. A gente recebeu a casa em 2002, em 2004 ela faleceu. O falecimento dela foi uma perda muito difícil para mim, porque ela era tudo que eu tinha, tudo que eu tinha. Ela ia receber no banco a aposentadoria dela, pelo fato de ela ser, né, analfabeta, ela não sabia digitar senha, nem nada, nem mexer com dinheiro. Então, eu, desde os meus 6 aninhos de idade, eu estava ali junto com ela no banco para ajudar ela, auxiliar ela no que ela precisava. Eu ia lá, digitava senha, muitas vezes o caixa falava, mas ela não sabia, né? Então, eu sempre estava ali com ela. Então, ela era, na verdade, ela era meu pai, minha mãe e a minha avó. E aí, em 2002, em 2004, ela faleceu. E ela só ficou 2 anos na casa. Aproveitou basicamente 2 aninhos, né? 2 aninhos. Foi no momento que ela conseguiu, mudou, Sim. Levou a família dela e depois de 2 anos ela acabou falecendo. E acabou falecendo. E ela faleceu em casa, ela sentiu falta de ar, eu estava em casa nesse dia, numa segunda-feira. E foi muito difícil, porque eu me senti nada. Tipo, a gente se sente meio que com mãos atadas, né? Com mãos atadas, porque eu não sabia o que fazer. Eu saí correndo ali no posto de saúde para pedir ajuda. Os médicos falaram, mas a gente não tem os equipamentos, tem que aguardar o SAMU não chegava, e os bombeiros não chegavam. E ela ali sem conseguir respirar, e eu acabei assistindo tudo aquilo. Quando o bombeiro chegou, eles ainda tentaram reanimar ela e tal, mas infelizmente já era um pouco tarde. Assim, eu não queria acreditar, né? Mas não tinha mais volta. E a parte também mais difícil foi porque, assim, com o falecimento dela, a gente não tinha nem dinheiro para enterrar. A gente não tinha. Quem mora ali no Apuanã, se estiver assistindo, talvez até lembre de, na época, mais ou menos de 2004, foi um menino bater na porta, um menino de 16 anos, que foi bater de porta em porta, pedir dinheiro para conseguir enterrar minha avó. E as pessoas davam dinheiro. Ainda existe pessoas boas, né? Ainda existe pessoas boas. Eu me lembro que uma das casas que eu pedi, a pessoa ficou estranhando assim tudo, entrou em casa e me deu 10 reais. 10 reais. E de pouquinho em pouquinho a gente conseguiu juntar um dinheiro, consegui enterrar minha avó. Uma semana depois, na mesma semana que ela faleceu, eu fiquei desesperado, porque eu me senti sem estrutura, porque como ela era aposentada, a aposentadoria dela acabou naquele momento. Então a gente não tinha mais com o que sustentar. E o que ia fazer? E aí, o que faz? Né? O que faz, né? O que eu posso dizer é assim, meu testemunho de vida foi muito difícil, ter que correr, procurar emprego, né? Seria mais fácil de repente conseguir roubar, fazer delitos, né? Sim, porque assim, né, tem às vezes esse tipo de situação, né, Fernando e Ronaldo, às vezes leva a pessoa a um desespero, pessoal, e realmente é o que você falou, né? Leva a pessoa a ir pro lado errado, de repente roubar, se envolver com pessoas erradas, para vir dinheiro mais fácil, né? E isso acontece em vários exemplos de família, acontece isso, né? Sim. Mas ainda bem que você não foi por esse lado. O que eu comecei a fazer, na mesma semana que ela faleceu, eu saí desesperado atrás de emprego. Eu queria trabalhar, e eu queria trabalhar por 2 motivos, porque ficar em casa me fazia lembrar dela. Então, eu queria fugir disso também. Então, eu fui atrás de emprego por dizer qualquer coisa. E aí eu bati numa escola de informática, pedindo qualquer coisa. Podia ser para entregar panfleto, para mim já era suficiente. Contanto que me desse um dinheiro para pelo menos eu conseguir me manter e manter a minha família, né? Uma irmã na época ela tinha 4 anos de idade.
e a minha mãe. E a proprietária da escola de informática fez os contatos. Num desses contatos ela conseguiu marcar uma entrevista para mim. Eu fui, né, fazer essa entrevista, mas na verdade eu já estava, né, a minha história, a pessoa que fez a entrevista comigo já sabia que eu já seria contratado, porque as pessoas acabaram ficando com dó de mim, né? Poxa, menino de 16 anos na situação, vamos dar emprego, né? E eu me lembro que uma das perguntas do entrevistador foi assim: aqui a gente é uma empresa de cobrança, tem que resolver o problema das pessoas. Você sabe resolver os problemas? E eu respondi assim: eu sei, inclusive eu estou passando por um problema sério, que é a perda da minha avó, tenho uma irmã de 4 anos de idade, uma mãe com deficiência intelectual, e esse é um dos problemas que eu preciso resolver, eu preciso trabalhar. E falando isso, brilhou os olhos do entrevistador e ele falou: não, o emprego é seu, o emprego já ia ser seu, agora então, não preciso nem. E comecei a trabalhar na empresa como operador de telemarketing, né, trabalhando com cobrança. E recebia, acho que na época era R$400, né, era um auxílio. Que ano que era isso daí, Fernando? 2004, 2005. 2004, 2005, tá. Mas aí era menos que o salário mínimo ainda. Trabalhava meio período, o outro período eu trabalhava lá de manhã e à noite eu estudava, porque eu ainda estudava, eu tinha 16 anos de idade, né? Sim. Então, trabalhava de manhã e estudava à noite. E foi lá que eu conheci a minha esposa, né? Legal. Conheci ela lá, ela começou a trabalhar lá, tudo. E na época, né, eu nunca tinha namorado, né? Tava conhecendo, explanando essa área, né? Adolescente de 16 anos, pensou, bom, ela entrou depois de mim, né? E aí tinha um amigo lá que sempre ficava agitando e tal, as pessoas, aí eu falei, tem duas amigas não. Eu falei, vamos tentar, né? Aí o cara tentou as duas, ela viu tentando e falou, meu, esse cara tá tirando pra todo lado, não vou dar meu telefone, né? E ela foi difícil e tal, aí até que teve um determinado momento que ela passou o telefone, a gente começou a ligar um pro outro. Legal. A gente se conhece desde 2005. A gente vai fazer dia 7 de dezembro agora, a gente vai fazer 8 anos de casado. Legal. E a gente namorou 7 anos. Nossa, então foram 7 anos de namoro e mais 8 de casados agora que a gente vai fazer. Eu vou chegar na parte do casamento também. E trabalhando nessa empresa de telemarketing, eu aprendi muitas coisas. E uma das coisas também que é bastante chato, mas acontece, e pelo fato de ser muito simples, até hoje eu sou muito simples, apesar de estar numa profissão que eu escolhi, né, eu, mesmo tendo condições, eu não fico exigindo muito, né, de comprando roupa de marca, comprando sapato de marca, mas naquela época eu não tinha condição nenhuma. Então tudo que eu usava era de doação. E eu também tinha uma outra questão que era muito caipira, porque assim, você pensa uma criança, um menino que foi criado pela avó, nunca conheceu o mundo corporativo, começa a trabalhar de repente nessa conjuntura toda, numa empresa onde tem pessoas que muitas vezes até financeiramente e falando até de estrutura familiar melhor que a sua. Então eu comecei a ser muito caçoado. As pessoas começaram, então sofri muito bullying lá também, porque as pessoas me viam e falavam, esse caipira, né? Teve uma época até que fui trabalhar com uma roupa que, né, dizem que era feminina, muito embora eu não concorde, né? Porque era a única coisa que eu tinha. E as pessoas zoavam, debochavam de mim, eu também não tinha. O meu linguajar também não era muito rico, né? Eu errava muitas palavras, né? Na ligação, inclusive. Então eu era muito debochado, era muito zoado. E a gente foi vivendo nesse contexto. Mas, graças a Deus, isso tudo me serviu para que eu me tornasse uma pessoa melhor, que eu fizesse diferente. Né? Isso é fato. Porque se a gente
pensa o contrário, né? Eu estou sendo tratado assim, eu vou tratar as pessoas também assim. Pelo contrário, a gente sempre tem a oportunidade de fazer diferente. É isso. E fazendo diferente, você se torna uma pessoa diferente também. Sim, sim. E as pessoas que estão ao seu redor também observam isso. Sim, com certeza. Eu fiquei nessa empresa mais ou menos 1 ano, depois comecei a trabalhar em outras, né? Eu tive a oportunidade de estudar numa escola que eles davam aula de contabilidade, né? E tal. E lá eles davam oportunidades para os alunos serem monitores da sala, né? E eu, já ligeiro, né, pensei, bom, eu vou pedir para ser monitor, porque sendo monitor eu consigo ser visto, né? E aí eu pedi a oportunidade para ser monitor. E aí o pessoal fez a votação lá, não tinha muita gente, na verdade só tinha eu. E aí eu me tornei uma das pessoas responsáveis pela sala. E nisso, na época tinha sumido um livro de um dos professores lá. Aí eu falei assim, ó, vamos trancar a sala, ninguém sai quando esse livro não aparecer. E adivinha o que aconteceu? Nisso tinha um professor que era empresário, tinha um escritório de contabilidade, ele viu a minha postura e ele falou, eu vou chamar esse menino para trabalhar no escritório. Vamos lá, tá vendo, pessoal? É isso aí. Ou seja, você, mediante a tudo que fizeram contigo, a dificuldade que você passou, você sempre fez o seu melhor ali. Sim. Teve uma postura bacana, né? Se fosse outro, né? Se fosse, então. E assim também, Fernando, eu acredito que Deus coloca as pessoas no lugar certo naquela hora também. Era para estar ali, essa pessoa, para te observar, entendeu? Eu não tenho dúvida E disso. acredito também que seja, naquele momento, Deus trabalhando na sua vida. Já para te exaltar ali, mediante aquelas pessoas, te destacar. Ou seja, desde lá de trás, Deus já vem trabalhando, né? Sim. Legal. E eu não tenho dúvidas disso, porque eu olho para a minha vida e eu falo, nossa, a gente passou por tantas, né? Por tantas. E, cara, se não fosse Deus, eu com certeza não estaria aqui. Sim. Não estaria aqui. Pela graça, né? Pela graça, porque foram tantas as provações. E a oportunidade dada, ela é dada pelas pessoas boas, mas antes ela tem a mão de Deus. Ela tem a mão de Deus, porque a oportunidade não é uma simples oportunidade. Você pode mudar a sua vida através de uma oportunidade. Pode, é isso. E ele me dando essa oportunidade, me veio uma outra oportunidade, porque aí eu consegui um salário melhor, comecei a trabalhar lá, e aí eu consegui bancar a minha faculdade. Legal. Aí a coisa já começa a andar. E aí a coisa começou a andar. Então, eu já com um emprego melhor, consegui bancar a minha faculdade, me formei. Na sequência, teve também o meu casamento. No meu casamento, quando a gente estava programando o meu casamento, eu precisava conhecer a família do meu pai. Por isso que eu falei que eu ia voltar na história do meu pai. Por quê? A minha avó sempre me contou essa história, mas eu tinha minhas dúvidas. Eu não tinha certeza se essa história era real. Porque o meu medo era descobrir que meu pai, por exemplo, era um traficante que foi morto, por exemplo. Tá, você queria saber a realidade da história. Da história, eu queria de fato conhecer. E sem contar pra minha, na época, noiva, eu voltei lá na favela do Coruja. Isso anos depois, isso em 2013 já. Hoje ela já sabe disso, né? Hoje ela sabe. Ela ia ficar sabendo. Não, ela sabe. Inclusive ela vai assistir, mas ela já sabe de toda essa história que eu te contei. Eu já contei pra ela várias vezes. E voltei lá pra favela e falei, bom, eu vou conhecer meu pai. Com medo. Imagino. Com medo de ser rejeitado de novo. Né? E voltei lá. Bati na porta da casa que a minha avó dizia que era dele. Que era do seu pai. Que era do meu pai. E atendeu uma pessoa. A pessoa não me recebeu em casa, mas também não me expulsou. E ela falou assim, olha, eu vou entrar em contato, porque todos os irmãos que moravam aqui, cada um buscou seu rumo. Só tem eu morando. Na verdade, ela era uma sobrinha minha, uma sobrinha da minha idade.
Tá. Por causa da diferença da idade, né? Uhum. E ela falou, eu vou entrar em contato com todos os seus irmãos e vou pedir para você deixar o telefone para eles entrarem em contato com você. Entendi. Falei, ok, voltei para casa. Antes de eu ter chego, a minha irmã já estava recebendo ligação. Ah, é? Já estava recebendo ligação. Por quê? A pessoa que me recebeu falou assim, não tem como não ser. Ele é a cara do São 9 irmãos, você falou? 9 irmãos. E eu tive a oportunidade de conhecer alguns. Um deles foi no meu casamento. Legal. Né? E a minha esposa até brinca dizendo que parece até uma história de quadrinho. Né? Porque é verdade. Cara, e de novo, eu não tenho dúvidas de que Deus trabalha na nossa vida. Deus trabalha. Sem Ele eu não teria a oportunidade de seguir em frente, não teria a oportunidade de trabalhar. As pessoas, Deus também trabalhando nas pessoas que me ajudaram, né? Exatamente. Porque como você pode ver, a minha história, ela não fica simplesmente no esperar. Eu tive que ir atrás das coisas. Só que as coisas, elas apareciam. Deus facilitava, né? Deus facilitava. E facilitava através das pessoas. É isso aí. Então por isso que nós temos que nos dar a oportunidade, né? Sim. De Deus deixar agir na nossa vida. Porque muitas Exatamente. vezes, como eu falei, você pode estar dando oportunidade para alguém e essa oportunidade que está sendo dada para a pessoa não mudar a vida dela. Exato. E assim também, né, Fernando? Deus diz, né? Faça a sua parte que te ajudarei. Né? Então, às vezes as pessoas acham que tudo vai cair do céu. Né? Em meio a uma primeira dificuldade, a pessoa desiste. Mas aí, pessoal, tá vendo? Um exemplo. Mediante várias coisas, né, que aconteceram na sua vida. Você poderia ter ido para um lado errado, né? Você decidiu e não ir. E Deus vê o coração, Deus sonda o coração das pessoas. Sim. E a partir daí Deus trabalha. Ou não Sim. trabalha, ou deixa a pessoa sofrer. Né? Mas isso é um exemplo, porque assim, o que eu posso dizer, além da gente correr e confiar em Deus para realizar nossos sonhos, a gente tem que fazer a nossa parte e deixar Deus agir. Né? Eu acho que foi mais ou menos não, acho que foi isso que você fez e deixou acontecer. Sim. Né? E aí depois você começou a trabalhar. Hoje você é formado em quê, Fernando? Ciência da computação. Olha que legal, pessoal. Eu faço sistemas, né, garoto de programa. Piadinha, né, típica. E assim, hoje a empresa que eu trabalho, muito provavelmente eles estarão assistindo também, eu amo o que eu faço, eu estou muito feliz na empresa que eu trabalho hoje. Antes de trabalhar lá, um pedaço também desse testemunho, porque isso eu pedi para Deus. Eu trabalhava na Pompeia, eu levava 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. E essa empresa que eu trabalhava, na época, eu já era casado. E eu falei para minha esposa, eu vou pedir para Deus um emprego perto de casa, porque você também é do TI, você sabe dessa dificuldade de trabalhar perto, na maioria das vezes, TI em Alphaville, né? Pompeia. Tem toda a qualidade de vida também, né? Sim. E eu não conseguia encontrar, eu já estava procurando na época, e aí eu falei para minha esposa, eu vou fazer um propósito, eu vou pedir isso para Deus, e quando o filho pede, o filho é chato, ele dá. Mas eu não só pedi, né? É isso que eu quero dizer, não é só pedir, você tem que ir de encontro. E eu me coloquei todas as noites, quer dizer, todos os dias, né? Sempre no primeiro horário de me ajoelhar e pedir. Então, dava meia-noite, a primeira coisa que eu tenho que fazer, pedir para Deus, ir lá e lembra de mim. Lembra de mim. Eu fiz isso. Pedi. Cara, foram 40 dias. 37, 38 dias mais ou menos, eu recebi duas oportunidades, uma no aqui em Santana. Perto. Eu passei na de Santana, que é onde eu trabalho hoje, já acontece isso vai para
alguns dos meus colegas de trabalho. E aí eu comentei com a minha esposa, né? Porque na época ela falou, não vai conseguir, não dá, né? Assim, tipo, pra você trabalhar perto, você vai ter que abrir mão do salário que você tá ganhando hoje, porque infelizmente... Não dá pra conciliar tudo, né? Tudo e tal, né? Ou é uma coisa ou é outra, cara, né? E conciliou as duas coisas. Conciliei as duas coisas. E ela falou, nossa... Isso é fé. Deus realmente agiu na sua vida. Sem dúvida. Agiu. Sem dúvida, sem dúvida. E Deus cuida. E a fé também. E a fé. E eu gostei quando você falou de... Não adianta só pedir, mas tem que ir de encontro. Sim. Eu acho que é bem isso, né, Ronaldo? Né? E ir de encontro ao que você pede do Pai. É aquela história, né? Não adianta ficar choramingando, né? Pedindo na cama, chorando, esperando. Não, né? Pede sim, mas levanta, vai buscar, vai de encontro, faz seus contatos, vai correr atrás e Deus ajuda. Sim, e a dificuldade, ela vem, não tem jeito, a dificuldade ela vem em qualquer momento da sua vida. Que nem eu perdi uma avó, é claro que eu fiquei de luto, assim, luto eterno. Cara, eu luto até hoje. Até hoje, dói muito. Mas aí eu falei, bom, eu preciso ter fé, eu preciso ter força, eu preciso ir atrás. Fui atrás, pedi dinheiro para enterrar, pedi emprego e, sabe, e as coisas foram dando certo. Não foi orgulhoso, deu a cara a tapa, né? Ainda sofreu chacotas de pessoas, né? E mesmo assim não desistiu. Não desistiu. Porque em outro momento qualquer pessoa talvez desistiria, sim, né? Sim. É isso, pessoal. E é uma das coisas também que eu até falo para todos que estão assistindo. Acreditem, tenham fé. Eu tenho também, a gente tem um filho de 2 anos, né? 2 anos e meio. Como eu falei no início, eu não fui criado por um pai. E, cara, o meu filho, é muito louco. Eu costumo dizer que são 2 momentos da vida. Sem ser pai, você depois que se torna pai. Porque o negócio muda, né? E, de novo, a gente tem a oportunidade de fazer diferente. Eu poderia simplesmente pegar e falar, não tive pai, então também eu vou ser um péssimo pai. Ou um pai ausente. Um pai ausente. E eu sou um pai chato. Eu sou um pai chato, coruja, sabe? Não é só você não. Não é? Não é só você não. Então a gente acaba tendo a oportunidade de fazer diferente. Então o recado que eu tenho que dar para todos que estão assistindo é da gente fazer as coisas diferentes. Como eu falei, a dificuldade ela vem, a vida ela não é fácil, né? Mas a gente tem a oportunidade de fazer diferente. Então vamos fazer diferente. Se no meio do caminho as pessoas te julgarem pela sua roupa, pela sua aparência, pela sua situação financeira, não acredite. Vá em frente, porque eu passei por isso, passei por bullying, passei por o pessoal me zoar por causa da minha mãe. Então assim, tenha fé, foco, força e não desista. Não desista. A sua história, Fernando, eu acredito que seja de muitas outras pessoas também, né, Ronaldo? E tá aqui, pessoal, olha, a prova viva. Hoje é um homem de Deus, né? Sempre foi um cara de boa índole, porque eu não conheci o Fernando de hoje. Casado, tem filho, hoje já tem a sua casinha, né? Já tem seu trabalho, como ele disse, que ele gosta. E foi justamente o trabalho que ele pediu para Deus, né? Então é assim, pessoal. Eu acredito muito, né, Ronaldo? Por isso que fala, quando for pedir algo pro Pai, preste nos detalhes, né? Detalha o que você quer exatamente, que ali, na sua fé, e que você tendo foco e correndo atrás, Deus vai fazer a parte dele e vai te ajudar, não é? Sim, eu concorda, Ronaldo? Com certeza. É isso mesmo. Ele persistiu, né?
Ele poderia ter aberto mão de tudo, dessa persistência e caído numa vida errada, né? E aí, como é que ia ser? Será que ele estaria casado então, hoje? Ou estaria vivo? Isso que eu ia falar. Estaria vivo? Eu não faço ideia de como estaria. De como seria? Porque realmente a história também do apartamento que a gente mora hoje também foi muita fé. Porque quando a gente casou, a gente não tinha dinheiro para financiar uma casa, né? Então a gente ficou dois cômodos, né, de aluguel. Certo. E a gente pedia muito a Deus, né? Poxa, a gente quer uma casinha também, né? Com isso a gente conseguiu, de fato, hoje a gente mora numa casinha que a gente chama que é a nossa. Isso é muito gratificante, né? Muito gratificante. Muito, muito mesmo, legal. Exemplo show, viu, Fernando? Vamos aproveitar e vamos louvar um pouquinho? Vamos? Então vamos lá, nosso amigo aqui, pessoal. Acho que todo mundo já conhece pelos vídeos anteriores, né? Ronaldo. Nosso irmão levita Ronaldo Timóteo. E aproveita, pessoal, entra no canal dele também, tá? Tem muita coisa legal lá. Para obter um milagre é preciso crer no impossível, o que Deus pode fazer. Ele é poderoso, não há ninguém que possa o deter. Faz da estéril mãe de filhos, porque tem todo o poder. Como Ana orou e o filho gerou, com amargura de alma Deus se humilhou. Lembra-te de mim. Como Ana orou e o filho gerou, com amargura de alma Deus se humilhou. Lembra-te de mim. Gera em mim um milagre. Gera pelo teu poder. Manifesta tua imensa glória. Faz-me viver somente o teu querer. E Sara, já não tendo mais condições, nem idade para gerar, mas Deus tinha prometido que o filho ia lhe dar. E no tempo certo Deus cumpriu tudo que prometeu, e fará também em nossas vidas, pois somos filhos teus. Como Ana orou e o filho gerou, com amargura de alma Deus se humilhou. Lembra-te de mim. Como Ana orou e o filho gerou, com amargura de alma Deus se humilhou. Lembra-te de mim. Gera em mim um milagre. Gera pelo teu poder. Manifesta tua imensa glória. Faz-me viver somente o teu querer. Gera em mim um milagre. Gera pelo teu poder. Manifesta tua imensa glória. Faz-me viver
somente o teu querer. Faz-me viver, somente o teu querer. Faz-me viver, somente o teu querer. Glória a Deus. Muito bonito essa música. Obrigado. E tem tudo a ver com o nosso assunto, né? Muito bom, muito bom. Fernando, você tem algo a concluir? Tem uma questãozinha também, como eu falei que quando eu era novo, né, eu sofri muito com a minha mãe. Uhum. E eu perdoei tudo. O perdão. Perdoei tudo que ela fez. Hoje ela toma os remédios controlados, tudo. Ela não é mais agressiva, né? Graças a Deus. E sempre que a gente tem oportunidade, né? Minha esposa também gosta muito dela, sempre está junto comigo. E sempre que a gente tem oportunidade, ela vai lá em casa, a gente sai para lugares também, a gente leva ela, leva ela fora, tudo. E muito bom. O perdão é muito importante. E a minha irmã hoje é mãe, e ela é a mãe que ela também não teve, para a filha dela. Glória a Deus. Tá vendo só como é a transformação, né? E Deus trabalha. Às vezes a gente pensa que tá tudo perdido, pessoal, mas não tá. Tá vendo o exemplo do Fernando, né? É persistir, ter fé, ser humilde, fazer o seu melhor sempre, com honestidade, né, Fernando? Acreditar e as coisas andam, pessoal. Tá vendo? As coisas andam. Ronaldo, quer complementar com mais alguma coisa? Não. O que o Fernando colocou aí, né? É impactante, né? Para a vida de cada, tanto da gente que está aqui, né? Ouvindo, né? Ouvindo aqui, pra né? gente. E para quem também está assistindo ou vai assistir, né? Isso é verdade. Que de repente pode também ver a história dele e falar, nossa, tinha uma história parecida. Ou né? igual, né? Ou igual, é verdade. Ou igual. E de repente tá num dilema, né? O que eu faço? Ou está passando nesse momento, né? O que eu faço? O que eu faço? É só seguir o exemplo do que ele falou aqui, né? É não desistir, lutar pelo objetivo, ser humilde. É igual ele falou, né? Tem uma faculdade hoje, mas não é porque ele tem uma faculdade que ele pisa em ninguém, ele continua sendo a pessoa cada dia mais uma pessoa mais humilde, né? Sim, porque lembra que nós estávamos conversando sobre humildade, né? Porque as pessoas, o Fernando e o pessoal que está nos ouvindo, as pessoas têm muito a tendência de falar assim, eu nasci num bairro humilde, mas o bairro humilde que a pessoa quer falar não é humilde de humildade, porque não tem nada a ver com humildade. Pobreza não tem nada a ver com humildade, não é verdade? Sim, as pessoas confundem, porque tem muitas pessoas que é pobre e é arrogante. Sim. E tem muitas pessoas que é rica e é humilde, porque a humildade tem a ver com nosso ser. Sim. Né? Igual você hoje, você tinha tudo para ser uma pessoa, fui pisado, eu vou pisar nos outros. Porque se reproduzir, né? Isso, reproduzir aquilo lá. Eu não tive um pai, então também vou abandonar meu filho. Um exemplo, né? Não teve marido, você é o pior marido. Isso, eu fui o pior marido. Passei por chacota, vou fazer chacota. Vou fazer também, vou humilhar. Agora é minha vez, né? Agora é minha vez. Eu acho que, tipo assim, as pessoas falam assim, você quer conhecer a pessoa, dá poder pra ela. A questão o problema não está nas coisas, está no próprio ser humano. É isso mesmo, vem de dentro para fora. Vem de dentro, ela só teve uma oportunidade de colocar aquilo para fora que estava dentro dela. Então não é porque a pessoa tem uma condições que ela vai pisar nos outros. Não, é que ela, sem condições, ela já pisava, só que as pessoas não percebiam, porque ela não estava num patamar tão alto. Então, quando ela está no patamar tão alto, fica mais fácil das pessoas visualizar. Uhum. Entendeu? E a gente tem os dois exemplos, né? Mesmo estando na favela, eu era zoado pelo fato de ter uma mãe com deficiência. Sim, sim. E saindo da favela, também eu tive a mesma situação, só que não
não em questão da minha mãe, mas em questão das minhas vestes, né? Você viu? O pessoal ficar zoando porque eu não tinha condições financeiras de arcar com uma roupa, né? Era tudo doação. Então, isso mostra que não é um lugar, são as pessoas. Infelizmente. São a atitude das pessoas. É o ser humano. É o ser humano. Por isso que eu peço né? a Deus colocar amor e compreensão no coração das pessoas, porque é complicado, cara. E às vezes a gente vê muitas pessoas aí revoltadas da vida por causa de situações idênticas do Fernando e que não conseguiu superar da forma que ele superou. Verdade. E a pessoa se revolta e começa pelo lado errado, começa a fazer coisa errada. Isso aí é uma bola de neve, pessoal. Bola de neve. Infelizmente, né, Ronaldo? É verdade. Infelizmente, mas é isso. Bom, eu acho que é isso por hoje, né, pessoal? Fernando, tá tranquilo? Quer comentar alguma coisa com o pessoal? Não, mas é isso. Novamente muito grato pela oportunidade de estar aqui. A gente que agradece. Eu espero que de alguma forma, né, hoje eu não tenho mais vergonha de dizer, né, as coisas que eu passei. Sim, superou. Sim. Então, pessoal, obrigado até aqui. Se você gostou, dê um like, compartilha, né? Esse trabalho também legal. Quanto mais vida a gente alcançar, quanto mais pessoas puderem ouvir o testemunho do Fernando, né? É melhor. Nós vamos deixar aqui também a descrição do link, uma forma de contato com o Fernando, caso vocês queiram tirar dúvida, bater papo mesmo, conversar, e também vamos deixar o link do canal do Ronaldo também, e todas as informações necessárias aí, comentem, a gente vai estar respondendo, vamos dar atenção um a um aí, pessoal. Tá bom? Então até aqui, muito obrigado. Fernando, mais uma vez, muito obrigado também, agradeço você que está aqui com a gente, tá? Ronaldo também, meu parceiro. Pessoal, e é isso, tá bom? Tenha uma ótima noite, uma ótima tarde, uma ótima manhã, uma ótima semana e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu.